Agradeço a todos os participantes por se juntarem a nós nesse emocionante quiz bíblico sobre Sansão e Dalila. Não se esqueça de interagir nos comentários compartilhando suas reflexões e experiências. Esteja preparado. Vamos começar. Pergunta 1. Quem é o pai de Sansão? A. Manoé. B. Manoá. C. Jacó. D. Abraão. Tempo. Resposta correta B. Manoá é o pai de Sansão. Juízes capítulo 13, versículo 2, pergunta 2. O que o anjo do Senhor disse a Manoá e sua esposa sobre o filho que nasceria? A. Seria rei. B. Um líder. C. Nazireu. D. Sacerdote. Tempo. Resposta correta C. Nazireu. O menino será nazireu de Deus desde o ventre. Significa consagração a Deus. Juízes capítulo 13, versículo 5. Pergunta 3. Como a mulher de Manoá reagiu quando o anjo anunciou o nascimento de Sansão? A. Ela riu. B. Ela chorou. C. Ficou em silêncio. D. Ficou com raiva. Tempo. Resposta correta C. Ficou em silêncio diante da notícia. Juízes capítulo 13, versículo 6, pergunta 4. Qual árvore o anjo instruiu os pais de Sansão a não comerem nem beberem? A. Figueira. B. Oliveira. C. Videira. D. Tamareira. Tempo. Resposta correta. C. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Juízes. Capítulo 13, versículo 14, pergunta 5. O que aconteceu quando Manoá ofereceu um sacrifício ao Senhor? A. Ele sumiu. B. Pegou fogo. C. Mensagem. D. Nada. Tempo. Resposta correta. B. Pegou fogo como um sinal divino. Juízes capítulo 13, versículo 19. Pergunta 6. Qual era o nome do filho que nasceu para Manoá e sua esposa? A. Samuel. B. Sansão. C. Saul. D. Salomão. Tempo. Resposta correta. B. O filho se chamava Sansão. Juízes capítulo 13, versículo 24, pergunta 7. O que Sansão começou a fazer indicando seu chamado especial? A. Esculpir estátuas. B. Escrever poesia. C. Treinar animais. D. Manifestar sua força. Tempo. Resposta correta. D. Sua força começou a se manifestar. Juízes capítulo 14, versículos 6 a 19, pergunta 8. Que animal Sansão enfrentou e matou com suas próprias mãos? A. Urso. B. Leão. C. Tigre. D. Lobo. Tempo. Resposta correta. B. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Juízes, capítulo 14, versículos 5 a 6, pergunta 9.
O que Sansão encontrou dentro do cadáver do leão que matou? A. Mel. B. Ossos. C. Ouro. D. Prata. Tempo. Resposta correta. A. Mel. Alguns dias depois, Sansão passou para ver como estava o cadáver do leão que rasgara com as mãos, e observou curioso, na carcaça do animal, um enxame de abelhas e mel. Juízes, capítulo 14, versículo 9, pergunta 10. Quantos dias durou o banquete de casamento de Sansão? A. 1 dia. B. 3 dias. C. 5 dias. D. 7 dias. Tempo. Resposta correta. D. O banquete durou 7 dias. Juízes capítulo 14, versículo 12. Pergunta 11. O que Sansão fez durante o banquete de casamento? A. Ele cantou. B. Propôs enigma. C. Ele dançou. D. Propôs caçada. Tempo. Resposta correta. B. Sansão propôs um enigma. Juízes capítulo 14, versículo 12 a 18. Pergunta 12. Como os filisteus finalmente resolveram o enigma de Sansão? A. Sacerdote. B. Pela esposa. C. Observaram. D. Subornaram. Tempo. Resposta correta B. Eles ameaçaram a esposa. Juízes capítulo 14, versículo 15 a 17. Pergunta 13. Como Sansão pagou a aposta aos filisteus? A. Com ouro. B. Com sua força. C. Com sacrifício. D. Com novo enigma. Tempo. Resposta correta. B. Força. Sansão matou 30 homens. Pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Juízes capítulo 14, versículo 19. Pergunta 14. Por que Sansão ficou com raiva dos filisteus? A. Tomaram sua terra. B. Deram sua esposa. C. Mataram seus pais. D. Mataram seu filho. Tempo. Resposta correta. B. Seu sogro deu esposa de Sansão a outro homem. Juízes capítulo 15, versículo 1 a 3. Pergunta 15. Onde Sansão se escondeu dos filisteus depois de matar muitos deles? A. Caverna. B. Deserto. C. Casa. D. Templo. Tempo. Resposta correta. A. Sansão se escondeu em uma caverna. Juízes capítulo 15, versículo 8. Pergunta 16. O que Sansão usou como arma para matar 1000 filisteus? A. Espada. B. Lança. C. Queixada. D. Arco. Tempo. Resposta correta. C. Usou a queixada de um jumento. Juízes capítulo 15, versículo 15. Pergunta 17. O que Dalila pediu a Sansão para revelar? A. Segredo da força. B. Nome verdadeiro. C. Linhagem familiar. D. Local de nascimento. Tempo.
Resposta correta. A. Segredo de sua incrível força. Juízes capítulo 16, versículos 6 a 17. Pergunta 18. O que Dalila fez enquanto Sansão estava dormindo em seu colo? A. O beijou. B. Cortou seu cabelo. C. Cantou uma canção. D. Acordou com um grito. Tempo. Resposta correta. B. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Juízes, capítulo 16, versículo 19. Pergunta 19. O que aconteceu quando Sansão teve seu cabelo cortado? A. Perdeu a memória. B. Perdeu sua visão. C. Perdeu sua força. D. Perdeu sua voz. Tempo. Resposta correta. C. Perdeu sua força. Então os filisteus pegaram ele e arrancaram-lhe os olhos. Juízes capítulo 16, versículo 19 a 21. Pergunta 20. Como Sansão morreu? A. Envenenado. B. Afogado. C. No templo filisteus. D. De velhice. Tempo. Resposta correta. C. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara em sua vida. Juízes capítulo 16, versículo 20, 8 a 30.